Olá, pessoal aí do 8º ano. Vamos agora para mais uma correção das nossas atividades e hoje nós vamos corrigir aí as atividades referentes ao bloco número 7, né? Esse bloco onde eu trago um conteúdo novo para vocês, que é sobre transportes, a importância do transporte, né? Não só do transporte público, não só do transporte urbano, mas do transporte de uma forma geral, do transporte via aeronave, via embarcações, né? Via rodovias também, né? Porque através desses meios de transporte que a gente consegue obter, né, os produtos necessários para a nossa sobrevivência. Tanto produtos de origem alimentar, quanto produtos de origem doméstica, de origem de higiene, né? Então, os produtos que a gente tem, eles passam por essa rede de transporte. Para eles chegarem até a minha casa, até a sua casa, eles passam pelo transporte, né? Então, nós vamos ver um pouquinho da importância desse transporte, que anda junto com o desenvolvimento de um lugar. Quanto mais desenvolvido um lugar, mais há um melhoramento aí das vias de transporte, tanto pública como privada, como rodovias, né, como em todos os sentidos aí depende da demanda, né, necessária para atender aquele determinado lugar. Então vamos aí começar os nossos estudos a partir da leitura desse texto. Transportes. Os transportes são considerados elementos estratégicos para o desenvolvimento das sociedades, o que torna fundamental a compreensão desse tema nos dias atuais. Os transportes correspondem ao conjunto de materiais e instrumentos técnicos utilizados no deslocamento de pessoas, de cargas de um lugar para o outro. No contexto do desenvolvimento de países e das sociedades, os meios de transporte são um dos principais elementos para garantir a infraestrutura, ou seja, o suporte material para que tal crescimento instrumentalize-se. Então, é o que eu citei para vocês. Quanto mais industrializada uma área, quanto mais a área vai se desenvolvendo, a cidade vai se desenvolvendo, ela se torna uma atratora aí, né, para as grandes indústrias. Então, as indústrias, elas se sentem atraídas por aquele desenvolvimento. E com a instalação, com a vinda de indústrias, uma área ela tem que melhorar os seus meios de transporte, né, não só urbanos, mas como outros meios também, né, dependendo da demanda de um determinado lugar. Então, quanto mais desenvolvida uma área, mais desenvolvido também os meios de transportes vão se tornando, né? A gente percebe isso nas grandes cidades, onde há um maior nível de congestionamento dentro das cidades, onde há um melhoramento dos transportes rodoviários, né, das estradas, pavimentações das estradas, porque áreas que estão se industrializando e áreas industrializadas dependem literalmente, né, desses meios de transporte, né? Para que um alimento ele chegue até a sua casa, para que ele chegue até a minha casa, ele tem que passar pelo meio de transporte. E o governo ele tem que garantir que esse meio de transporte ele seja o mais seguro, o mais rápido possível, né, para que possa atender aí a demanda da nossa sociedade, a demanda dos produtos. Quanto maior o crescimento de um determinado país, o que equivale a dizer que há uma maior presença de indústrias, atividades agrárias e comerciais, maior a demanda e a pressão sobre os meios de transporte. Nesse caso, esses meios não tiveram uma estrutura adequada para suportar essa carga. Fatalmente, o desenvolvimento desse país encontrará maiores desafios e dificilmente se concretizará. Por este motivo, dizemos que os transportes, ao lado da comunicação, são um elemento estratégico para qualquer país ou governo. Então, é aquilo que eu citei para vocês. Áreas que estão se desenvolvendo, elas dependem dos meios de transporte, né, para o crescimento das suas indústrias, porque as indústrias elas dependem de matéria-prima, que vem através do meio de transporte, né, e também ela depende da venda dos seus produtos, que é transportado também através dos meios de transporte, né. Então, um governo ele tem que concretizar serviços, né, que vão melhorar esse meio de transporte, né, o transporte das mercadorias. Então, o transporte ele é importante não só nos grandes centros urbanos, mas também nas áreas que estão se desenvolvendo e também nas áreas pouco desenvolvidas, porque para um produto chegar até aquela determinada área, né, necessita de um meio de transporte que possa chegar até aquela área, né. Aqui em Goiás, o meio de transporte, né, mais utilizado para transporte de produtos, né, são os caminhões, os bitrens, né, as carretas. Por isso que aqui se investe muito em pavimentações, na infraestrutura das rodovias, né, reformas de asfalto, né, pavimentações mesmo.
porque o transporte de mercadorias passa por aquela área. Então depende de uma constante, de um constante olhar, né, de um constante melhoramento daquelas áreas. Tem outras regiões, por exemplo, regiões da Amazônia, que o transporte é feito via embarcações, né? Porque não há infraestrutura necessária nas estradas, né? E tem lugares lá que não tem acesso a estradas. Então, nesses lugares, o transporte de produtos é feito via marítima, né? Mas para um lugar ele se desenvolver, ele depende desse constante melhoramento aí dos meios de transporte e das áreas de acesso ao transporte. O próprio sistema capitalista necessitou, ao longo da história, da evolução dos meios de transporte para desenvolver-se. Nos séculos XV e XVI, foram o desenvolvimento das técnicas de navegação e a produção das grandes caravelas que permitiram a expansão colonial europeia e a reprodução do seu sistema econômico para outras sociedades, dando início ao processo de mundialização do capitalismo, que hoje é chamado de globalização. Então, a gente percebe essa necessidade, né, de expansão da venda dos seus produtos desde o período de colonização. Os colonizadores, eles, além de buscar matéria-prima, eles também queriam ofertar os seus produtos para outros lugares, para outros continentes, para outros países, né, para que ele pudesse crescer economicamente. E a forma com que eles faziam isso naquela época era através das caravelas, através das embarcações. E isso foi evoluindo, né? E hoje nós temos aí transportes de um continente para outro, né? Transporte de produtos via aeronaves, né? São criados até trens, né, que transportam mais rápido, trens de carga que transportam mais rápido os produtos e também conseguem transportar uma quantidade maior de produtos. Então, à medida que uma área ela vai se industrializando, é necessário fazer reajuste para que o melhoramento do transporte seja feito. Aqui em Rio Verde, por exemplo, nós temos a recente criação de um anel viário, né? Esse anel viário, ele facilita o transporte de mercadorias, né, via caminhões, bitrens, né, aqui dentro da cidade, né? Faz com que esses meios de transportes eles passem por um lugar específico, diminuindo aí o curso, né, diminuindo o caminho e facilitando aí, né, a questão do movimento, né, nas estradas aí, então facilita aí para os caminhoneiros. E constantemente, quando a área ela vai se industrializando, vai melhorando aí as estradas, né, a capacidade aí de transporte via mundialização de produtos aí de um lugar para o outro, né? Então, hoje nós temos vários produtos aqui no Brasil made in China, por exemplo. Esses produtos, eles chegam aqui através da evolução dos meios de transporte, né? Dando origem aí à globalização que nós vamos estudar bastante. Esse processo de globalização, para evoluir e ao final do século XX consolidar-se no mundo, precisou da transformação e aprimoramento do setor de transportes. E isso foi possível graças aos instrumentos técnicos dos diferentes tempos, a exemplo da Revolução Industrial e da implementação do trem a vapor e dos grandes navios, bem como da invenção do carro e a popularização posterior. Mais tarde, a invenção e a difusão do transporte aéreo deram uma nova dimensão à forma como pessoas, matéria-primas e mercadorias deslocam-se. Então, como vocês perceberam, houve uma evolução. E essa evolução, ela veio a partir da necessidade da nossa sociedade em expandir os seus produtos, né, em atrair áreas maiores, em vender os seus produtos para outra área e também para facilitar a vida aí do trabalhador, né, com um transporte mais rápido, mais ágil, mais eficaz, mais seguro também. Portanto, entender o funcionamento e as características dos meios de transporte é entender também o próprio processo de evolução das sociedades, pois todo país precisa de um sistema de transportes eficiente e adequado às condições de seu território para desenvolver-se. Assim, quando vemos notícias de que o governo anuncia a construção, por exemplo, de uma grande rodovia, ferrovia ou hidrovia, entendemos que essa ação é fruto de uma necessidade latente de crescimento para gerar mais riquezas, empregos e investimentos. Outra consideração necessária é a de que os diferentes sistemas de deslocamento se articulam em redes, as chamadas redes de transportes, guardem esse nome, que costumam também ser chamadas de modais. Como toda rede, os transportes articulam-se por nós, que são pontos fixos, e linhas, que são fluxos. Isso acontece com os transportes rodoviários, ferroviários, hidroviários, marítimos, aéreos
dituviários e outros. Então, esses transportes, eles se deslocam, né, a partir de redes de transportes. Geralmente, são vários caminhões, várias aeronaves, né? As rodovias mesmo, elas são interligadas, né? Elas possuem ligações diferentes para outras cidades, outras áreas. Então, isso é a rede de transportes, né? É todo esse conjunto. Então, vamos à resolução das atividades. O transporte corresponde ao conjunto de materiais e instrumentos técnicos utilizados no deslocamento de pessoas e cargas de um lugar para o outro. Qual a sua importância para o desenvolvimento das sociedades? Então, como eu citei no texto para vocês, e na aula para vocês, e essa resposta ela também está no texto, né? Qual que é a importância? Ela é importante, pois através da evolução dos meios de transportes, uma área ela se torna industrializada e melhora sua economia, né? Então, essa é a importância, porque através do desenvolvimento do transporte, uma área se torna industrializada, crescendo sua economia e facilitando a vida em sociedade, ok? Essa resposta também está no texto. 2. Segundo o texto, os transportes ao lado da comunicação são um elemento estratégico para qualquer país ou governo. Por quê? Essa resposta ela é muito parecida com a primeira, né? E ela também está no texto. Por quê? Porque através da evolução do transporte, da comunicação, uma área se torna mais desenvolvida, ok? Então, a resposta, porque o desenvolvimento de uma área depende dos processos de evolução do transporte e da comunicação, ok? Na questão número 3, observe a reportagem abaixo. Aí nós temos uma imagem, né, que mostra o contrato de concessão da Ferroviária Norte-Sul, que foi assinada aqui em Anápolis pelo presidente Jair Bolsonaro e o nosso governador. Então, essa construção vai facilitar e agilizar o transporte de carga aí entre essas cidades aí que passam por essa construção dessa ferrovia. E a pergunta, qual é a importância desse tipo de investimento citado na reportagem e o que ela proporcionará? Então, esse tipo de investimento, ele proporciona o avanço das cidades, o maior fluxo de mercadorias e, consequentemente, o maior desenvolvimento daquelas regiões, ok? E na questão número 4, procure no dicionário e escreva abaixo o significado das palavras, aí foi um errinho, né, palavras, mas é palavras destacadas no texto. Então, nós temos aí as palavras infraestrutura, que significa um suporte, né, escondido ou invisível, que é a base indispensável à edificação, à manutenção ou ao funcionamento de uma estrutura concreta ou abstrata, visível ou percebida racionalmente. Essa é a resposta aí do significado da palavra infraestrutura. Nós temos aí também a palavra caravelas. O que você falou? Mãe, por que você falou? Ai, meu Deus, peraí. Nós temos aí no texto também em destaque as palavras capitalismo e globalização. Capitalismo seria aí o sistema econômico baseado na legitimidade dos bens privados e na irrestrita liberdade de comércios e indústrias, como principal objetivo de adquirir lucro. E globalização, segundo o nosso dicionário, é o substantivo feminino, né, do processo que ocasiona uma integração ou ligação estreita entre economias e mercados em diferentes países, resultando aí a quebra das fronteiras entre eles. E por último, nós temos as palavras modais e dutoviário. Vamos ao significado? Modais seria relativo ao modo, né, modalidade, maneira própria de fazer alguma coisa. E dutoviário, né, é o transporte realizado por meio de dutovias, ou seja, tubulações, ok? Então, essa foi a correção de hoje. Espero que tenham entendido e até a próxima aula. Tchau, tchau!